Cara, que história surreal essa que tá rolando na Itália. Não bastasse a crise técnica da Itália, mais uma vez fora da Copa do Mundo, com a Liga Italiana perdendo cada vez mais relevância, agora tem um escândalo envolvendo drogas e prostituição relacionada a jogadores na Itália, inclusive jogadores brasileiros envolvidos nesse crime, e que tá abalando, né, trazendo mais manchetes. A gente tá ouvindo mais falar sobre isso que propriamente sobre quem será o campeão italiano e quais são os jogos mais relevantes na Itália nos últimos meses. Então, vamos aqui ver uma notícia do portal do Léo Dias, não por acaso está no portal do Léo Dias, que tem uma cobertura até boa sobre o esporte, falando sobre esse escândalo sexual, mais um escândalo vindo da Itália. Acho que realmente a Itália talvez seja até tema de um outro vídeo. A Itália precisa se refundar enquanto futebol, porque por enquanto a gente só ouve falar da Itália ou quando dá vexame tentando ir para a Copa do Mundo, ou quando tem algum esquema ou de corrupção, de prostituição, ou algum atleta que cometeu algum crime sexual, enfim. Vamos lá falar sobre esse assunto aqui, ó. Jogadores de Inter e Milan são acusados de participar de esquema de prostituição. Aqui no portal do Léo Dias, um escândalo sexual tomou conta das manchetes dos principais veículos de comunicação da Itália. Um esquema, segundo o jornal Gazzetta dello Sport, com mais de 50 jogadores que atuam em clubes do campeonato italiano, como Inter de Milão e Milan, estão sendo investigados por uma suposta participação em um esquema de prostituição e uso de óxido nitroso, conhecido como gás do riso. Ou seja, os caras estão envolvidos em prostituição e tráfico de drogas, assim, é quase um miliciano. Segundo a Procuradoria de Milão, onde as investigações começaram, uma empresa, principal alvo da investigação, está sendo acusada de vender pacotes de festas com prostituição e o óxido nitroso, comumente usado em festas como entorpecente. Os crimes que estão sob investigação são a organização de serviços sexuais proibidas no país, lavagem de dinheiro e venda e uso irregular do óxido nitroso. Apesar de não ser ilegal, é restringida para uso recreativo e pode ser apenas utilizada em serviços médicos ou industriais. Ou seja, tal qual no Brasil, a lei no Brasil ela não proíbe a prostituição, mas ela proíbe a exploração dela. Parece ser igual no Brasil, e ainda tem esse óxido nitroso, que é o gás do riso. Acho que ele é muito usado em um anestésico, principalmente vê muito isso nos Estados Unidos. Mas parece que o pessoal também usa para dar uma lombra, sei lá, para dar um barato em festinhas por aí. Enfim, muito bizarro. Espero que a justiça italiana seja célere. Acho que os clubes já poderiam até tomar uma postura de ou afastar ou ajudar nas investigações, porque o futebol, ele atinge muita gente. Futebol, ele é o centro da vida de muita gente. Futebol, ele precisa dar exemplo. Claro, não precisa ser... Eu sou contra o bom mocismo, mas jogadores de futebol ligados a crimes e algo sendo recorrente, principalmente pelo prestígio que eles têm, pela grana que eles têm também, passando essa imagem de que estão acima da lei, acima do bem e do mal. Isso é muito ruim para a imagem do esporte, isso é muito ruim para o futebol, isso é muito ruim para o futebol italiano, que está precisando de uma renovação. Enfim, terrível essa notícia. Vamos continuar aí, ver o que é que tem mais, e vamos saber a lista dos atletas. Inclusive, tem brasileiro nela. Os dois principais suspeitos de organizarem o evento estão colocados já em prisão domiciliar, Emanuele Buttini e Débora Ronchi, segundo as investigações, que eles vendiam os pacotes a jogadores na cidade de Mykonos, na Grécia, e em casas de eventos de luxo em Milão. Em 2024, um jogador do Milan foi visto agredindo uma brasileira. Theo Hernandes, à época jogava no Milan, agrediu uma modelo brasileira que estava numa festa dessa, supostamente porque a menina usou demais o tal gás do riso lá, o óxido nitroso, e aí ele ficou meio putinho porque ela estava desperdiçando a droga e acabou agredindo a modelo. Ou seja, o negócio é muito bizarro. Tem, já não bastasse exploração de prostituição, uso de drogas, ainda tem violência contra a mulher. E vamos ver aqui quem são os caboclos que estão envolvidos nisso, né? Vamos lá.
segundo veículos italianos, Il Giornale, Tutto Sport e Corriere dello Sport, nomes famosos do futebol brasileiro como o zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, Rafael Leão do Milan, esse é português, acho que brilhou numa Eurocopa, e o Dusan Vlahovic da Juventus, esse parece que ele era da Fiorentina, foi para Juventus, deu um quiprocó. Constam nas investigações Ricardo Calafiori do Arsenal, Achraf Hakimi do PSG, Dean Huijsen, eu acho, do Real Madrid, também são citados. Ou seja, não é jogador, não são jogadores ali de nível baixo, não, ou jogadores pouco relevantes, não. São jogadores realmente dos grandes clubes, justamente aquilo que eu falei. São jogadores que, por serem muito ricos, por estarem em grandes times do mundo, estarem em seleções do mundo, se sentem acima do bem e do mal e acham que podem praticar esse tipo de crime e ficar tudo por isso mesmo. Os jogadores brasileiros como Arthur, atualmente no Grêmio, com passagens por Juventus, Fiorentina e Barcelona, Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Felipe Coutinho, atualmente sem clube, com passagens por Inter de Milão, Bayern de Munique e Barcelona, também estão na lista. Ou seja, até Felipe Coutinho, né, que todo mundo achava que era um cara gente boa, caseiro, é casado com a mesma mulher há muito tempo, tá aí nesse esquema de safadeza. Um piloto de Fórmula 1 também consta nos autos, mas ainda não há confirmação se ele compõe o grid atual ou deixou a organização. E aqui tá o nome dos atletas. Confesso que eu não acompanho tanto o futebol europeu, mas Arthur, a gente sabe, esse Giroud, eu já ouvi falar, acho que era da seleção francesa, Rogério, acho que era o antigo, Carlos Augusto, a gente já falou, Rafael Leão, eu lembro dele da seleção de Portugal, enfim, Felipe Coutinho, Giroud, Hakimi, Morata, esse Morata acho que é espanhol, enfim. E aí que eles relembrando aqui a investigação. Bem, fica aí a curiosidade, não sei se é a curiosidade, mas fica a denúncia, né? O esquema de prostituição, como eu comecei o vídeo. Para além das questões policiais, que não é o meu objetivo desse canal, tem duas questões que para mim pegam muito. A reconstrução do futebol italiano, que parece que tá pior do que só a não classificação da Copa. E quando eu faço reconstrução, claro que se o futebol italiano morrer, ninguém vai sentir falta, tirando os italianos. Mas é uma escola relevante, tetracampeão mundial, precisa realmente que volte a ser um centro relevante de atração, de fomentação, de construção de novos atletas, porque acho que ganhamos todos que gostamos de futebol. E também a questão do futebol enquanto seu impacto social. Atletas são exemplos, atletas são espelhos de uma garotada, e ainda que a gente não goste disso, mas isso é a realidade. E sem contar que o exemplo que dá no mundo todo é que quem tem muita grana e tem muito prestígio pode fazer qualquer bobagem e aí fica imune à lei. A gente sabe que na prática é isso mesmo, né? Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Então, se em algum lugar a gente pode combater isso, é no futebol, porque tem muita gente envolvida, rola muita grana, tem toda uma imprensa em cima disso, que se essas coisas acontecem na política, acontecem no mundo dos negócios, que no futebol seja coibido, porque futebol, para além de tudo, ele faz parte da cultura, é o esporte mais popular do planeta Terra. A gente precisa punir quem faz nome do esporte. Deixa sua opinião aí. Você conhece algum desses atletas? Acha que vai dar alguma coisa ou vai ficar tudo por isso mesmo? A gente viu que Robinho se deu muito mal com uma questão dessa. Então deixa sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. Eu tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão falar sobre futebol brasileiro, mídia esportiva. Clica lá que você não vai se arrepender.